por hora e começou a se titular do Grêmio com 27, 28, não? É. Eu tava no banco na bancada. Exato. Então, assim, o goleiro... Olha só, tá gravando, aí está. Bom dia, pessoal. Sexta-feira. Acabei de colocar em milhas aqui. Esses dias eu saí em milhas por hora. E daí, lá pelas tantas, eu tava 30 por hora, assim. Que engraçado. Parece que eu tô rápido, sabe? Eu fui ver a milhas por hora. É porque eu todo dia eu zero o odômetro de manhã. Não sei se tu tem por hábito fazer isso. E aqui no Cronos, a primeira opção que eu deixo em primeiro plano aqui no painel, não vou mostrar agora, mas o pessoal sabe, é o velocímetro, né? Isso der um ok aqui, um ok aqui no volante, que é a mesma ação que tu faz para zerar o odômetro, que é segurar o ok no caso, só que daí tu tem que estar na telinha do odômetro e não na telinha do velocímetro. O primeiro ok que tu der, ele transforma a velocidade de quilômetros para milhas. Isso é um perigo, porque a milha o quilômetro é 1,4 a milha, né? Ou mais ou menos isso. Não sei exatamente a relação. Procure no Google que tu vai saber qual é a relação. Na prática, 30 milhas por hora é mais ou menos uns 50 quilômetros por hora. Essa é mais ou menos a relação na cabeça, assim. E daí esses dias eu tava indo lá e tal, e parecia que o carro, né, ali dizia que era 30, 40 milhas por hora, e o carro tava... mas tá rápido demais esses 40 por hora, né? Não deu quanto era a milha. Dito isto, aí está. Bom dia, pessoal. Sexta-feira, 16 de janeiro de 2026. Agora são exatamente 11 horas e 28 minutos. E para quem ainda não me conhece, o meu nome é Daniel e sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se você chegou de paraquedas neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixe o like, inscreva-se, torne-se membro. E não esqueça de ativar o sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal. Dito isto, levei um bolo do rapaz da Claro hoje. Depois de mais ou menos um ano. Que eu assinei o YouTube Premium. Que eu tenho o que eu tenho visto em casa na televisão. São apenas canais de YouTube, né? Então chegou um momento lá atrás, há mais ou menos um ano atrás, que eu enchi o saco daquele monte de propaganda que tu deve te encher de vez em quando também. E dito isso, não sou eu que coloco, tá, pessoal? Quem coloca essas propagandas ali é o próprio estagiário do YouTube. Eu só permito, ou só solicito, na verdade, que ele seja monetizado. Senão, estaria eu trabalhando de graça, né? Agora, voltando pro meu pessoal, então. Há mais ou menos um ano eu assinei o YouTube Premium, comecei a consumir canais de YouTube, um em cima do outro, e eu não vi mais nada da Claro TV, aparelho Claro TV, RBS, Band, ESPN, Sport TV. E daí quando tinha jogo do Grêmio, que acompanhava NFL, por exemplo, normalmente eu ia nos aplicativos, que eu tenho assinatura pela Claro, na Globoplay, por exemplo, e tem um pacote lá também que eu tenho Disney, enfim. E eu me dei conta que eu tava pagando... Me dei conta não, lá atrás já tinha percebido, né? Tá, vamos ter que cancelar essa TV aqui, que em seguida ela vai ficar obsoleta. E daí faz uma semana. Semana passada teve um dia desses, sabe que vamos cancelar essa assinatura. Quando chegou a fatura, é isso aí. No dia que chegou a fatura que vence agora dia 20, da minha mensalidade no caso, não, só um pouquinho, chega de pagar isso aqui que eu não tô usando. Definitivamente não tô usando, eu só assisto o YouTube e quando eu tiver que ver alguma televisão eu vou no Globoplay, que tá contemplado pela própria internet, que eu também tenho da Claro, né? Eu tenho a internet e a TV. Eu cancelei a TV. Daí liguei lá pra Claro a semana passada, xinguei todo mundo, porque eu me estresso rapidamente com esses atendentes, que não tem nada a ver com isso, mas parece que eles são treinados para nos irritar, né? Os atendimentos dessas centrais de atendimento hoje em dia é um teste de paciência. É um teste psicológico, parece inclusive o quarto branco, né? Porque, puta que pariu. Sei que eu fiquei 40 minutos com a atendente semana passada, consegui cancelar, agendei para retirada para quarta-feira passada, agora, há 2 dias atrás. Na terça-feira descobri que o meu cancelamento tinha sido cancelado. Perdi mais 1 hora ligando para eles, mas coloquei a boca nos 3 ou 4 que me atenderam.
E daí parece que a TV está cancelada e a retirada foi agendada para hoje. Ninguém apareceu de novo. Mas ali no aplicativo ali que eu vi mais cedo, tá cancelado. Então parece que tá cancelado pelo menos. Só não vieram retirar a caixinha, né? Enfim. Mas tá tudo certo. Era das 8 às 11 a janela de tempo que eles me pediram. Não comprometeu em nada a minha saída. Eu só fiquei puto da cara, né? Porque os caras agendaram e não aparecer. Liguei X agora. Já faz mais ou menos uns 10 minutos que eu tava me ajeitando aqui. Não sei, sem querer eu liguei a câmera. Mas esse tempo todo falando com vocês. 25 pilas para o aeroporto daqui a 1,35 km. Vamos dar ele chulhando Gramado na sequência. Não, Gramado não. Vamos chulhar Xangri-Lá na sequência, né? Pegar onde? Gaurama 340. Partiu. Pra cima deles e ferro nelas. Vai, Moisés. Pense num cara com toque. Pense num cara com toque. Transtorno obsessivo compulsivo. Acho que é esse o nome, né? Ele fechou 5 vezes a porta da casa dele. Daí, não satisfeito, ele saiu... A porta interna, no caso, né? Daí, quando ele foi fechar o portão, mais 3 vezes. Ele fechava, chaveava, abria, fechava, testava. 5 vezes a porta de casa e 3 vezes o portão. Resultado disso, quando ele embarcou no carro, já estava 15 segundos vermelho. Já tinha passado 2 minutos, mais 15 segundos. E quando eu cheguei, ele estava na frente, na varanda, no pátio da casa dele, entre a porta interna e o portão da rua, né? Bateu 2 vezes a porta do porta-malas pra ter certeza que tinha fechado. Daí quando ele entrou, eu já tava putaço da casa, só olhei bem sério pra ele, confirmei o nome. Aeroporto, ele só um pouquinho que eu vou ligar meu alarme. Pá. Abri o aplicativo do celular dele e ali foi mais uns 30 segundos, eu acho, até ele... Tá, pode ir, motora. Daí eu já tava putaço, né? Primeira corrida com o enrosco, não sei o que. Daí ele disse, tá calor hoje, tá bom aqui no teu carro, né? Estamos em janeiro, meu amigo. Em Porto Alegre, há 47 anos, é assim, pelo menos. Somos ferrados ali. Ele viu que eu não gostei. Mas enfim, cada um nasceu com alguma coisa em comum. Deixa eu contar uma coisa que eu fiz. Eu nunca saberei se dá certo ou não. E vamos testar ele agora, na prática. Eu tenho 7 minutos para ficar aqui dentro. Vou parar no primeiro slot aqui da área Uber, que agora tem númerozinho, né? Eu vou parar no número 1, porque daí eu tenho todas na minha frente para receber a chamada. Vai! Tem um aqui manobrando na minha frente e não sabe o que faz. Não, ele não vai... Ele resolveu que ele vai colocar ali mesmo. O que eu fiz? Quando eu iniciei a corrida do rapaz lá na Cavalhada para trazer aqui para o aeroporto, eu direcionei para Xangri-Lá. Ah, tem que ligar X, né? Não, tá ligado. E tá, agora eu já tirei, porque o direcionamento dentro do aeroporto não funciona. Mas eu sempre escutei falar disso, que quando tu vai para o aeroporto, tu quer pegar uma viagem longa, mesmo que o destino não funcione, direciona pro raio Cuparto, que o aplicativo vai imaginar, vai pensar, vai entender que tu quer ir para aquele raio que o parta. Vai te dar uma corrida. Vamos ver o que vai acontecer. Deixa eu só confirmar aqui. Meio-dia e 4, então é 1h14, meio-dia e 14, são meio-dia e 8. Então faltam 6 minutos, mas 14 eu tenho que me movimentar com 12. Tenho 4 minutos para ficar parado aqui sem acontecer nada. Depois eu não sei se eu zero o cronômetro e vou embora, e volto, ou se eu vou embora. Enfim, vou parar o take por enquanto aqui, quando tocar eu aviso. Vamos embora, vazio, né? Lamentavelmente, decepcionantemente, tocou nada, nem pra mandar merda. E vou sair daqui. Não vou esperar. Tô a fim de perder tempo, já de partida. Vou visitar o Porto Alegre Airport e esperamos receber você. Enfim, meio-dia e 13. Chutei o balde daqui, vamos trabalhar. Vamos embora pra dentro do travesseiro. Agora só falta chegar ali na volta e tocar uma corrida aqui dentro, que eu ainda tava procurando viagens, eu tô indo na preferência, entre aspas. Se tocar eu penso se eu faço ou se eu não faço. Ah, nada?
Nada, nem pra mandar merda, tio. Não é possível uma coisa dessa. Tocou. Tocou. Setor 3. Será que ele tá no setor 3? Será que ele entendeu como é que funciona o jogo? Será que alguém explicou pra ele que existe as plaquinhas dos setores ali e tal, pra guardar o motorista? Enfim, voltando aqui pegar o Thiago pra levar pra Coronel Vicente, centro de Porto Alegre. Essa história então de direcionar pra Xangri-Lá. Balela. Não rolou. Ele tá lá em cima. Ele tá lá em cima. Cara, que início trágico de jornada, sabe? Que início trágico de jornada. Agora o aplicativo mandou pra área de espera, ou seja, não toma na preferência, porque já se passou mais de 10 minutos, com certeza. Eu tô na segunda vez aqui, na verdade, não é pra ter voltado. Não dá nem pra saber quantos carros tem. Me mostra quantos carros tem, pelo menos, ô merda. 36 no X, 36 no Black, 56 no Comfort. Vai se fuder. Vambora daqui. Se eu tivesse rejeitado essa corrida aqui, que era boa, 20 pila pro centro, já tava lá na Ceará, com certeza, com passageiro embarcado. Muito provavelmente. Acesso G para 1492 da Carlos Gomes. 8h58. Trouxe um almoço aqui. Finalizei minha segunda corrida com raiva. Meio-dia 42, tô aqui no Guatemix. Uma moça paranaense que veio fazer o visto dela. Já fez check-out no hotel e o voo dela de volta é meia-noite. Veio com malicuia, literalmente, pro shopping e naquele no cais embarcadeiro, ao jantar. Eu me perguntou, moço, será que tem guarda-volume no shopping? Ah, não sei. Nunca pensei. Deve ter, né? Até acho que tem. Sei que eles têm serviço de, por exemplo, cadeira de rodas, tem cadeirinha para as crianças. Mas de guarda-volume eu nunca pensei, mas deve ter sim. Deve ter. Enfim, ela que se vire agora, né? Tem o dia inteiro pela frente. Apavorada com o calor. Ah, não sabia que era tão quente em Porto Alegre. Você te prepara. Te agarra que vai doer. Eu falei pra ela. E hoje não tá tão quente. Hoje não tá tão quente mesmo. Hoje tá fazendo só 31 graus agora com uma sensação térmica de 34. Ontem foi bem pior. Como é que no passageiro? Manuela. Ah, é na Renner, não é no CSG. Enfim, tocou já então a 8h58. É um desaforo fazer uma corrida de 8h58 a partir de um shopping, né? Eu já tô aqui dentro, então melhor sair com o passageiro do que sair vazio passando raiva. Ou esperar um pouquinho só que fosse pra tocar outra parecida. 8h58 no Comfort. Com a relação 277 km, 3 km. Se for olhar só isso, tá tudo certo, né? Mas é um desaforo 8h58 sair do shopping, né? Vamos combinar, estacionamento é 20 reais. Só pra ter um parâmetro de comparação na minha cabeça, sabe? O estacionamento é 20 reais. 8h58 é Uber. Por que tu vai vir de carro pro estacionamento, pro shopping, tia? Será que a moça que tá comendo sorvete vai querer embarcar no meu carro? Será que é ela mesmo? É ela mesmo, tia. Vontade de pau. Oi, tudo bem? Tu te importa de pôr fora o sorvete ou já não terminou ainda? Espera. Claro, com certeza. Ai, meu Deus do céu, acho que hoje vai ser longo o dia, hein? Mais 8 pila, tio. Viagem de 1 km pra 8 pila. Tá, beleza, vamos dar, né? Pegar na Furriel, no clube inglês, pra levar pra Anitta. Coisa mais querida, moça. Pediu desculpa, moça, desculpa, eu tava finalizando o sorvete quando chegou. Eu não sabia se eu colocava fora ou se eu vinha te embarcar e acabei vindo embarcar com o pote. Disse, não, moça, tudo bem, eu vi que eu só te pedi pra tu finalizar, pra tu colocar fora
porque eu vi que tu tava terminando. Tava na cara, eu não queria correr o risco de pingar dentro do carro. Ah, pois é, não sei o quê. Me pediu desculpa depois. Eu me lembrei de uma vez, uma maçaneta bem na hora que eu dei numa moça do no Praia de Belas, mas aí eu cheguei, ela tava com uma casquinha dessas do Mac, bem grandona, recém-servida no sol, que nem hoje, 38 graus provavelmente, lambendo o sorvete dela. E daí eu cheguei lá, ela veio embarcar e disse, moça, termina o sorvete e depois tu pede outro carro. Não precisa, diz ela, eu vou colocar fora. Eu disse, não coloca. E fui embora. Eu olhei pro retrovisor, ela deu as costas, foi lá e jogou fora naquelas floreiras do Praia de Belas que tem ali lá de externo, e virou, e quando se virou já tinha ido embora. E ficou fazendo com uma cara assim, puta, que sacanagem, né? Não precisava disso, eu não queria que ela colocasse fora o sorvete dela, mas eu também não queria embarcar ela com o sorvete inteiro, né? Daquele jeito. Vamos respeitar. Mas eu não falei pra ela colocar fora o sorvete. Aconteceu, ela colocou. Enfim, essas coisas que acontecem com essa passageiro sem noção, que acha que tá tudo certo, sabe por quê, né? Sabe por que acontece isso, né? Porque todos levam. Que legal, tá começando a ficar frequente isso, sabe? Até pouco tempo atrás, eu reconhecia um passageiro, às vezes, né? Quando eu repetia ele. E às vezes, né? Porque quando o passageiro me chamava atenção, ou porque incomodava, ou quando tinha alguma situação fora da curva ali dentro da viagem. E quando eu repetia a viagem, às vezes eu lembrava do passageiro. Amanda Schenkel, por exemplo, que é a chefe lá dos guris do Pretinho, esse aí que estão falando agora, ó. Onde é isso? Madre Bárbara Max, tem que ir nas costas. Para o retorno aqui lá. Eu tô aqui na 24 de agosto, no Jardim Sabará. Vou pegar então essa moça para levar para Túlio de Rose sem número. Eu acho que é o Parque Germânia, né? Tá, sobre o que eu tava falando mesmo, sobre os passageiros. Agora são 1h34. Vou mostrar o Jardim Sabará, então. Uma região que eu não ando com tanta frequência. Pega aqui à direita a rua Henrico Caruso. E eu vou buscar essa corrida provavelmente do Planalto. Eu acho que é isso. Vamos indo junto aqui. Aqui é o final da linha do Vila Jardim e do Sesc, se eu não me engano. As linhas, a 433 e a 492. Ah não, o Sesc mudou, né? O Sesc agora é lá na da Mascarenhas, se eu não me engano. Mas enfim, o que eu tava falando mesmo? Até pouco tempo atrás, então, eu reconhecia passageiro, às vezes, tipo, muitas vezes eu posso ter repetido passageiro sem lembrar, né? E o passageiro também, sem lembrar. Agora tá ao contrário, com o carro todo embandeirado como ele tá, quase que toda semana tem um passageiro que ou me viu passando na rua e me reconheceu e pegou o carro comigo. Ah, eu já te vi por aí. Ou já fez viagem comigo e eu não lembrava, tipo essa moça que eu trouxe agora aqui para Jardim Sabará. Ela disse que eu já fiz a viagem para ela esses dias e que ela lembrou por causa do carro, patati patatá. Essa aqui é a Avenida Paula Soares e aqui no meio corre o arroio, uns arroios aqui da cidade, que quando tem essas chuvaradas, né, aqui transborda e tal, enfim. E tem inclusive um dique no meio, um valão, que o Plínio, o Motim, aquele mesmo, diz ele que pulava de um lado até outro, né? Ele e os amiguinhos dele na infância deles. Deixa anotado no comentário aí, Plínio, se eu tô certo ou se eu tô errado aí. Mas enfim, então essa moça que eu trouxe aqui pro Jardim Sabará, ela disse que andou comigo outro dia, né, e tal. E eu disse, não lembro de ti e tal. Não, mas eu lembro, tu já me falou do teu canal, blá blá blá. Eu, por causa do teu carro, enfim, né? Tudo isso pra dizer que tá dando efeito, né, pessoal? Tipo, se alguém tinha dúvidas, eu nunca tive. Que essa identificação toda, pra quem não tá entendendo o que eu tô falando, meu carro é todo identificado, tá? Eu sei que pode ter gente que chegou de paraquedas aqui, me segue a 1, 2 vídeos, a 3 vídeos, a uma semana, 10 dias e talvez não saiba disso. O meu carro é todo adesivado, com a arte do canal, com o objetivo justamente de atingir o público externo e os meus passageiros, né? Além de ser identificado por colegas e levar buzinaço o tempo inteiro no trânsito, como graças a Deus
Acontece. Você está fazendo desvio do trajeto. Tu não sabe de nada, merda. Desvio do trajeto. Tô quase chegando, tá dizendo que eu tô desviando do trajeto. Vai tu te fuder. Eu estagiário louco. Rateando aqui. Mas enfim, né? Só queria compartilhar isso com vocês. Eu fico muito bobo, literalmente, quando acontecem situações tipo a de ontem, que a moça entrou no meu carro, me conhecia porque o marido dela me acompanha, porque é um motorista de aplicativo e tal, tira foto, enfim. Eu fico muito bobo com isso. Eu acho que isso é um reconhecimento que eu nunca imaginei na vida ter esse tipo de... Nunca na minha vida passou pela minha cabeça ser uma pessoa conhecida, a não ser pelos meus amigos, né? E hoje, de alguma maneira, eu já tenho um público aí, pelo menos aqui na cidade de Porto Alegre, região metropolitana, que me acompanha e tal, e isso aí acontece quase que... Olha aí, ó, o cara me dando luz alta, olha. Agora tu veio? Só falta um pra minha coleção, cara. Tá, então para ali na frente. Aí, ó, um golzinho. Com 2 adesivos do canal. É disso que eu tô falando, entendeu? E eu também, cara. Hã? Tá com um aí, não? Grande presença. E aí? Eu não lembro teu nome. É o Thiago. Eu Thiago. falei que no final de semana que eu tava lá perto da tua casa. Aí eu falo só no Instagram contigo. Aí tu falou, tô na Independência. Daí eu falei, tô indo. E tu fui Tá. Lembrei. Eu pensei, só falta Olha um ali, ó. Eu tô gravando agora aqui, manda um abraço pros guris. Qual é que é? E aí? Tá buscando passageiro? Tô indo buscar vocês. Também. Que delícia, essa vida é uma merda. Só falta um pra eu ter os 3 melhores motoristas de Porto Alegre ali, ó. Os três são Moisés ali, vocês conseguem ver. Tu não pegou o primeiro, né? Mas o primeiro não tem Não mais. tinha, Eu não tenho mais. Tá, Grande meu, presença, meu valeu. bruxo. Bom trabalho, valeu. Enfim, olha, se fosse combinado não dava certo. É disso que eu tô falando. É o dia inteiro assim, graças a Deus. É pra isso que eu vivo. Não para. Mas essa aqui é uma de merda. Mais uma de 8. Eu vou contar, vou me dar o trabalho de fazer isso. Essa aqui é uma de 8, tá? Total 9 corridas eu fiz hoje. Vou contar todas que foram 8 com alguma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, qual que eu vou buscar agora de 10. 7 de 10 corridas, 8 e alguma coisa. Tudo viaginha desse tamanho, é verdade. Essa aqui é 3.6 km 807. Pegar na Dom Jaime de Barros Câmara, só diz Zona Norte, para levar para Rodrigo da Silva Pontes, Sarandi. Não conheço nenhuma dessas duas ruas. Essa aqui que eu vou buscar vai ser uma das ruas da Vila do CREA, onde eu tô. E eu vou levar para a região, não sei onde é. Enfim, tá tocando como se não houvesse amanhã. Só os esquisitos, só no Comfort. A única X que eu fiz foi a primeira. A viagem que... não, eu não peguei no aeroporto, sem vazio, né? Eu ia pegar pro centro, mas não. Alerta de pane seco. Para depois ter que achar lugar para abastecer. Tem que achar lugar para abastecer. Tinha esquecido. Achei que o meu carro fosse autônomo. Eu sei que todas Comfort, mas assim, ó, é só essas corridinhas pequenininha, curtinha. E tá tocando uma em cima da outra. Eu paro, faz 3 corridas que eu quero mostrar já. E não consigo, né? Moisés. Não sei, mas tinha outra coisa que eu queria falar, esqueci. Fui. Só ficou os esquisitos. Mais uma vez, um final de semana. A cidade tá bem esvaziada já, porque até tá comentando com uma senhora mais cedo. Quem tem condição de ir pra praia, quem tem casa, quem tem pouso, quem trabalha home office, quem é motorista de aplicativo, que quer se incomodar na Paraguaçu, tá todo mundo indo já, né? Tá todo mundo lá. Só ficaram os esquisitos em Porto Alegre. Frio. Tá. Direto na camiseta.
primeira. Direto. Hoje eu servi e pensei, bah, só tá faltando um ovinho aí em cima, né? Ok, 2. Só pra não passar batido. E já tocou. Já tocou. Teresópolis, Rua Arnaldo Boer. Eu vou ficar pifado. 60 km de autonomia, 18 km a viagem no combo. Tudo certo, sem gasolina não fico. Vou ficar pifado no posto Teresópolis, que tem ali na Clemencia, no Barnasc. Depois que eu finalizar o rapaz aqui, o Leonardo. Tava muito boa a minha comida hoje, sabe? Pisadinho, arrozinho, feijão. Eu fiz esse arroz, é novo. Fiz quarta-feira, eu acho. E ficou perfeito. Esse aí eu acertei, sabe, na mosca. Daí hoje, quando eu tava servindo ali, eu pensei, mas tá faltando uma coisinha, uma batata frita, eu pensei, mas aí vai ficar murcha. Até porque eu não tinha batata. Nem crua, nem frita, nem porra nenhuma. Mas o ovo eu tinha. Fritei 2. Então tá, tô entrando aqui na Vila Dica, deixa eu mostrar pra vocês aqui, uma região que por mim não é dominada, literalmente. Eu vou passar por cima do dique agora, inclusive. Literalmente eu vou passar por cima do dique. Eu não sei qual é a parte que alagou, que não alagou, aliás, que vazou, né, que transbordou. Não, esse aqui não é o dique da Vila Dica, isso aqui é o dique... mas ele não deixa de ser um dique também, ó. Tô passando pela Avenida Rocco Aloísio, acho que é isso, né? Essa é a Rua Francisco Pinto Fontoura. E eu vou pegar ali no fundo dessa rua ali, 2, 3 quadros pra frente, o Leonardo, para levar lá pra Arnaldo Boer. Eu acho que é a Vila do Limite, pela numeração, 500 e pouco. Eu acho que já é dentro da vila, não tenho certeza. A Rua Arnaldo Boer começa na Avenida Teresópolis e vai até lá... A rua Ludolfo Boa lá nas costas, né? Ela passa por dentro da Vila do Limite ali e tal. Se eu não me engano, esse loteamento aqui onde estou chama Parque Minuano, mas eu não tenho certeza. Eu só acho. Lá tá o Leonardo na rua já aguardando. 2 sacolas. Vamos abrir o porta-malas para ele entender aonde ele tem que colocar essas sacolas. Você entendeu? Entendeu. Assim que eu gosto. Vamos dar ali então. 2h27. Olha aqui na amarelinho, né? Da esquerda ali? Da direita aqui, ó. Ah, o carro amarelo ali. Isso. Agora eu vi. Feito então, meu amigo. Abri pra ti ali. Bom trabalho aí pra ti, bom final de semana. E um feliz ano novo, bastante trabalho. É isso aí. Coisa querido, rapaz trabalhador. Dando graças a Deus que finalizou uma obra que faz 2 meses que ele tá fazendo. Que ele estava fazendo lá no Sarandina, onde eu peguei ele. Ele mora aqui na do Boi, bem no inicinho da vila, vocês viram, né? Bem no inicinho. E quando ele chegou no carro, dando risada, cara, te vi passar por mim esses dias, não sei o quê. Fiquei curioso, não sabia do que se tratava e tal. Enfim, nós íamos conversando. Ele tem que deixar, trouxe as coisas dele aqui, material, né? Que ele tava fazendo a obra lá, tava trocando um piso e pintando lá uma casa. 2 meses fazer isso, acho que tinha mais coisa, mas foi isso que ele falou, pelo menos. E agora ele tem que ir ali no Bourbon do Carlos Gomes, que ele tá fazendo uma loja ali também. Tem que trabalhar todo final de semana. E o que eu quero dizer é o seguinte, que ele comentou comigo. Eu perguntei como é que tá o trabalho aí, não sei o que. Eu disse, não, cara, não para. Não para. Daí ele me relatou um problema
a dificuldade que ele tem, que bate com que o André Torres, convidado do podcast da semana, comentou aqui, 12 pila não. Eu tenho que abastecer agora como se não houvesse amanhã. Agora eu tô já desapareceu a autonomia ali, tá 2 pauzinhos ainda, mas eu até comprei o cupom do Baratão, inclusive, para abastecer aqui no posto Teresópolis, que tem a Clemenciano Barnaski com a Teresópolis. Ele comentou uma situação que está acontecendo, que o André comentou também aqui no podcast, que ele está recusando serviço, ele precisa recusar serviço às vezes, porque ele não consegue ajudante. Tem coisas que ele não consegue fazer sozinho. Ele precisa de um ajudante, 2, dependendo da situação, né? E ele não consegue, não tem quem queira trabalhar com construção, né? Mas, quando ele consegue serviços menores e que ele possa administrar sozinho, desse tipo de serviço, ele não está sempre conectado. Então ele está dando graças a Deus porque ele estava fazendo todo esse trajeto diariamente, há 2 meses, aqui do Teresópolis lá para o Sarandi de bus. Hoje ele veio de Uber porque ele tinha que carregar as coisas dele, né? E é muito longe, né? Ele disse que para voltar de noite era quase 2 horas de bus e tal, porque, né, a conexão, aquela coisa toda. Enfim, bate de trabalhadeiro, disposto. Agora ele era só largar ali, ia trocar de roupa e já ia lá pro Bourbon Carlos Gomes para começar um novo trabalho. Esse não é o serviço, esse é trabalhadeiro. Dito isso, chegando aqui então no posto Teresópolis, vamos abastecer e depois dar-lhe no meio, 13h05 da tarde. Já deve ter escutado aquela expressão, né? Tá tocando até debaixo d'água. No meu caso agora tá tocando até dentro do banheiro. O cara não tem minuto de sossego, literalmente. Graças a Deus. Pegar o Matheus aqui na Carvalho de Freitas, foi só abastecer, fui no banheiro, tava lá no banheiro, o cara não consegue nem mijar em paz, tá ligado? Aí já tocou, pegar aqui na Carvalho de Freitas, Rosinha do Bairro. Quantos metros estou de distância? Ai, derrubei meu celular. O suporte ele é muito bom, mas ele é muito ruim também. Quando ele cola é uma maravilha, o problema é que às vezes ele não cola. Porque eu coloco errado, coloco na raiva ou na pressa, como foi o caso agora. Buscar onde? Carvalho de Freitas a 1.3 km e levar lá para Ramiro Barcelos 126. Fiquei curioso com esse número, Ramiro Barcelos 126. Descer lá quase na Voluntários, né? E lá, difícil, e raríssimas foram as vezes que eu levei passageiro para lá. Eu lembro de uma de uma escola de tiro, que eu peguei uma moça uma vez, que inclusive era filha do dono, ela trabalhava lá, um sábado de tarde. Não sei se é nesse lugar que eu vou levar passageiro agora, mas enfim. Olha aí então, pegar o Matheus, 13h11 da tarde. Aí aqui. Toda atrapalhada. Ah, sim. Atrás desse carro tá ótimo. Aqui? Aham. Feito então, pessoal. Tenha uma boa tarde aí, excelente final de semana pra vocês. Desçam só pela direita que vai vir um monte de carro ali. Nem te preocupa. E desculpa pelos ouvidos. Não, tudo certo, imagina, estamos aí, tá tudo certo. Fiquem tranquilos. Pelo menos ele reconheceu, né? Pelo menos ele reconheceu. Eu ia justamente falar sobre isso. Cara, fizeram fofoca de todo mundo que vocês podem imaginar. O rapaz e sua tia. 25 pra onde? Vila Assunção, agora tu veio, merda. Vamos dar-lhe. Pegar aqui na Voluntários da Pátria. Aonde é isso, tio? 1069. Eu tenho que pegar a esquerda agora. Que merda. Mas enfim, vieram fofocando a viagem inteira. Tem que pegar a esquerda. Tem que me jogar na Ramiro, bem no acesso pra Freeway. Não vai ser legal esse movimento. Mas vamos tentar ele sair vivo. Vou mostrar pra vocês. Espero que não demore muito essa sinaleira. Ó, já abriu, vamos lá. O rapaz e a tia então vieram falando mal de todo mundo da família deles. O último era o Henrique. Pobre do Henrique. Na verdade não falaram mal do Henrique, falaram mal da mulher do Henrique. 1069 da Voluntários, o que é isso? É ali nos Babacar. Vem que eu não tenho meu passageiro.
João Carlos. Mas aonde é isso, tia? Não tô... Ah, é o contrário. É no posto. Tô rateando aqui, tô tentando entender o que o mapa tá mandando fazer uma volta pelos Babacar e voltar ali. Eu não posso ir direto, será? Acho que posso, né? Acessar o posto à esquerda ali, para não ter que fazer a voltinha dos Babacar. Mas enfim, falaram mal de todo mundo e a última vítima, ou a próxima vítima foi o Henrique. Boa tarde, seu João Carlos, tudo bem? Não vai machucar o computador assim? Hã? Não vai machucar o computador assim? Isso é ver. Aceita pancadas. Vamos lá para Vila Assunção então, senhor. Vamos lá. Ele tá trancando muito. Aí eu pedi da minha filha. Pedi pra ver se dá pra fazer um upgrade dele. No seu computador? É. Não sei se é possível. Tem uns velhos aí que não conseguem. É, hoje em dia os caras fazem negócio pra tu ter que se obrigar a trocar em 3, 4 anos. Hã? Hoje em dia os caras fazem negócio pra tu te obrigar a trocar. É. De novo, não sei como é que é essa máquina. A Lenovo é boa. Eu acho que é da Motorola, não tenho certeza. Foi mal tarde. Que figura, velho. Tá gravando? Tá. Gente fina pra caramba. Chegou, entrou, abriu a porta, jogou o computador assim, pá! Não sei se vocês escutaram o barulho do computador. 12 pila para Eduardo Prado 330. Atacadão não. Daí eu meio que repreendi ele, né? Vai estragar, não sei o que, né? Porque blá blá blá. Cheio de argumentos. Daí viemos discutindo os assuntos aleatórios de aquecimento global. E ele, com chapéu de palha, que nem esse que o Moisés usa no adesivo. 28 pila pra onde? Não vamos buscar no Barra. 3 km de distância. Consegue corrida mais perto pra mim, não consegue, seu merda? Claro que consegue. E era pra levar 12 pila pra onde? Mário Tota? Sem número. Como assim sem número? Esqueceram de colocar o número? Mas essa viagem é rapidinha, então vamos dar ali. Agora tu veio, merda. Aí, ó. Por isso que os coxinhos do Moisés estão tudo batendo. Vocês aí que todo dia vem me dizer que tá batendo. Eu sei que tá batendo, merda. Vocês acham que eu sou surdo? Mas tá aqui o motivo, ó. Pelo terceiro dia consecutivo, Avenida Pereira Passos, Vila Assunção, né? Pelo terceiro dia consecutivo, tô pegando essa avenida aqui, que é terrível. Paralelepípedo, tudo mal colocado. Ela tem 1 km e mais um pouquinho de distância. E é terrível esse paralelepípedo. Mas não tinha o que fazer. Ou eu cancelava a corrida do João, ou eu encaro de frente a Pereira Passos, porque eu tenho que pegar bem na Guaíba, ali na vila dos pescadores que tem no comecinho da Guaíba. Enfim, 4h02 da tarde, chove na zona sul de Porto Alegre. Vou ali levar a Cleide para dar uma olhadinha no rio. Acho que eu não vi o rio ainda. Não tenho certeza, mas eu acho que esse portal aqui Eu tô aqui na Desban, tá? A Associação dos Funcionários do falecido Banco Meridional. Ou qualquer coisa que o valha. Trouxe o senhor aí para alguma atividade, não sei exatamente o que é. Mas não me interessa. Eu sei que no final da Mário Tota tem um pontal, né? Eu acho que é o portal da Dona Irene, que é um acesso pro rio. Público, né? Vamos ver se a gente consegue chegar ali. Todas essas ruas que tem aqui no bairro da Tristeza, que iniciam-se no rio, na verdade, elas têm uns portais e tal. Uns são mais cuidados do que outros, e outros são menos cuidados do que uns. Esse aí é o portal Mário Tota, não é do Dona Irene. Não sei se a vista vai ser... Eu não vou descer do carro, até porque tá chovendo. Talvez um dia eu venha aqui fazer alguma coisa diferente. Mas esse é o acesso aqui, ó. Tem um jardinzinho bem na beira do Rio Guaíba. E tá chovendo, como vocês podem perceber, ó. Chuva forte, inclusive. Sem vento, graças a Deus. O que não representa perigo algum na minha
Tobias da Silva, 40 pila. Agora tu veio, merda. Partiu Moinhos de Vento. Pense na esquisitice dela. Pense na esquisitice dela. Quase 3 minutos eu chamar pra dizer que ia cancelar na cara da velha. Mas vamos levar. Moinhos de Vento. Mais importante. Olá, boa tarde. Edna. Minha mãe tá descendo. A viagem começou com uma palestrinha e um puxão de orelha da minha parte. Eu dei um puxão de orelha virtual às minhas passageiras. Me obriguei a falar, sabe? Ai, moço, eu nunca deixo o motorista esperando essa primeira vez. Então eu fui o premiado, falei pra ela. Ela não gostou nem um pouquinho. Ficou mudo, nunca mais falou nada. Até o Matheus acusar que esqueceu o fone de ouvido dele no meu carro. O Matheus, rapaz, aquele que tá falando mal do Henrique. Ai, no meio da Ipiranga, as duas quietas, mãe e filha. Primeiro, chegou a filha, entrou, e daí só um pouquinho que a minha mãe tá vindo, já tava negativo -2 ali, vermelho -2. E eu não sei porque esperei, porque cheguei aqui e não toca nem pra mandar merda. Daí eu engoli fundo, engoli seco o assunto, né? Daí chegou a senhora. Ai, moço, nunca deixe ninguém esperando. É por isso que os motoristas não trabalham na Zona Sul. Como assim? Por que eles não trabalham na Zona Sul? Porque ou os passageiros estão longe ou eles nos deixam esperando. Não existe meio termo. Quando eu perguntei para ela, a senhora nunca deixa o motorista esperando, né? Mas sempre demora 10 minutos, não é verdade, senhora? Sim, sempre demora um monte. Pois é, eu estava a 1 minuto de distância da senhora. Ou eu estou a 1 minuto de distância. 50 pila para onde? Cachoeirinha? Não vamos sair de Porto Alegre, não precisa. Deixa eu desligar as preferências de região, por sinal aqui. Não precisa crescer o olho e ir para Cachoeirinha agora e se atrapalhar todo. Tem mais 33 pila garantidos já, por sinal, só para não passar batido. E daí, enfim, ficou aquela discussão, sabe? Porque não sei o quê, porque não estava pronto, porque chegou muito rápido. Até que eu falei, então eu fui o premiado. Assunto encerrado, não se falou mais nada, até tocou o telefone, ligação. Primeiro veio uma notificação do Uber, perguntando se eu tinha encontrado alguma coisa. Daí eu pedi, moça, dá uma olhadinha, ver se não tem nada aí. Alguém acusou aqui, dela estava sentada em cima, inclusive. Estava sentada em cima, não consigo entender, os passageiros sentam em cima do negócio, não se dão conta, sabe? Estava sentada literalmente em cima. Porque o Matheus vem atrás de mim, com a tia dele vinha sentada lá, só escutando. E repercutindo as fofocas que um do outro falava do Henrique, sabe? Henrique. Pobre das orelhas do Henrique, deve estar assim, ó, 22 para onde? Aeroporto? Já fui para o aeroporto hoje, não vou agora só de raiva. Podia ir. Não tá ruim essa corrida, 22 pila. Mas não vou só de raiva. E daí daí já me ligou o Matheus, no meio da Ipiranga, me ligou o Matheus. Daí já combinei com ele, eu vi que 20 pila para umbu. Bola na rede. Como é que é? Pegar no Moinhos Shopping, o André levar para umbu. Ok, diz ele pra mim. Tá, fechou. Matheus agora tá lá na PUX. Eu levei ele ali pra Ramiro, naquela hora, lembra da corrida pelo Teresópolis pra Ramiro? E eles falaram mal do Henrique, esqueceu coisa, agora eu vou ter que... Ele não tem urgência, não precisa sair correndo agora pra ele entregar pra ele na PUC. E ele vai pra casa depois, mora no Teresópolis. Eu falei pra ele assim, cara, se eu chegar por perto do Teresópolis depois das 6, que é a hora que ele disse que ia pra casa, eu te dou um toque, te alcanço. Se não, quando eu for pra casa, eu passo aí e te alcanço. Pode ser? Ele disse, pode ser. Então, combinado, tudo certo e nada resolvido. 5 para 5 da tarde.
Ai, meu Deus do céu, eu tenho pavor disso. Pavor de trabalhar, de dirigir, de rodar assim, em meio à água. Lembranças horríveis de 2 anos atrás. Exatamente há 2 anos atrás, no dia 17 de janeiro de 2024, quando eu afoguei o Gaspar. Cara, levei um cagaço agora quando passa o casal. Tá chovendo forte, uma bomba d'água valendo aqui na Zona Norte. Tem água na pista, nada demais ainda, mas já dá medo, dá cagaço. Mas o cagaço que eu levei foi quando o rapaz abriu a porta de trás aqui para descer, para desembarcar. O vento bateu e virou toda ela para trás e fez um estalo. Ele fechou normal, a porta parece que está inteira. Mas o estalo que fez a porta, quando ela se abriu toda para trás, a impressão que eu tive é que ela tinha quebrado literalmente. Depois eu vou ter que parar para ver se não estragou nada. Aparentemente não. Só tá toda molhada a porta. E agora a moça vai entrar pelo mesmo lado, inclusive. Eu vou embarcar no lado esquerdo da Francisco Trem, aqui na Zona Norte, para levar ali para Ipiranga 7464, é. 7464 é o prédio comercial. Por que não cancela um compromisso numa situação como essa, né? Ah, podia emendar e ir lá na PUC entregar o fone pro Matheus, né? Vou mandar uma mensagem para ele agora. Vou atravessar o Paranhana agora. Ah, mas tá forte a correnteza ali, hein? Se não entrar com força, não vai. Primeira, né? Ah. Olha ali a força da água. E a senhorinha passando no meio do rio de pedestre ali, ó. Que perigo. Aham. Vamos dar ali. Meu Deus, olha só. Olha! À direita, céu Crivellaro, né? É. Nossa Senhora! Rio Ângelo Crivellaro. Esse eu não conhecia em Porto Alegre. Que loucura. Olha que não sabia que tinha chovido tão forte assim, hein? É que eu acho que foi mais assim, local, né? As Pode ser. trombadas. Não foi geral, né, em Porto Alegre. Pode ser. Bom, acho que o dilúvio deve estar transbordando, então, pelo jeito. Essa água deve estar caindo tudo ali agora. O que diz que onde ele acordou, né? Feito, Matheus. Finalizei minha viagem aqui no Rossi da Ipiranga. E agora eu vou te encontrar no pórtico, então, aí. No máximo em 5 minutos eu tô chegando, tá? Entendeu? Vocês viram a Ângelo Crivellaro? Nossa, a Ipiranga tá toda vermelha pros dois lados. O que será que acontece? Pro centro também? Por que pro centro também? Será que o dilúvio transbordou? Meu Deus do céu, acho que foi uma péssima ideia eu ter combinado isso com o rapaz agora, tio. É, o lado esquerdo da Ipiranga tá com água. A pista da direita tá andando, mas daí tá toda uma fila gigantesca, ó. E o outro lado lá tá entupido de gente, provavelmente o movimento com transbordamento também. Não, mas não tá transbordado ali. A água não subiu, é só que deve estar entupido mesmo. Ah, que merda, sabe? Eu tenho pavor disso. Isso aí é o problema da chuva. Essas chuvas de verão, elas vêm forte, acontecem essas coisas, essas merda, ó. Cidade que não tá preparada para o sucesso, acontece isso. Chuvinha de 15 minutos, já tranca a rua. A Ângelo Crivellaro era um rio. Ali no Jardim do Salso era um rio. Eu atravessei, não sei se vocês perceberam, mas em direção a quem é em direção a Cristiano Fischer, assim, ó, a rua tava cheia d'água, tapada de água. Nunca tinha visto, não sabia nem que tinha alagamento por ali. E agora aqui tem o pessoal fazendo rally na esquerda. Eu não vou me aventurar a fazer isso. Não, nunca mais na minha vida eu quero pegar essas barrigas d'água. Tá, agora eu vou. Agora eu já tô aqui. Vou ganhar 33 pila pra fazer essa volta aqui na quadra, praticamente.
Mas ratei de ter marcado isso agora com ele. Deveria ter deixado para entregar de noite lá e seguir trabalhando agora. Foda-se, mas já era. Agora já mandei mensagem. Tá tudo certo. Confirmei. Agradecemos. Adicionamos 33 pilinhas à sua conta. Pedi pro Matheus atravessar. A Ipiranga tá parada no sentido bairro ao infinito e além. E a sentido centro só tava trancada até a Cristiano Fischer. Eu mandei mensagem pra ele atravessar, ele atravessou. Só confirmar se o dinheiro já caiu na minha conta. Achei muito rápido. Pra ser verdade. Não é a resposta pro estagiário aqui que ele me perguntou se eu tinha mais algum assunto pra resolver com ele agora. Eu tô trancando o viamão aqui, tio. Agora que eu me dei conta. Tô na direita, na faixa do bus, errado sou eu, me arrastando, mexendo no celular, tudo errado. Vou encostar aqui no posto BR Universitário, que eu preciso mijar como se não houvesse amanhã, e recalcular a rota. E aí sim, depois a gente continua em busca do principal passageiro do dia. Mas antes eu preciso confirmar se entrou dinheiro na minha conta. Vamos ver aqui, pelo valor somado ali, parece que sim. Já entrou. Que delícia, cara, pra isso que eu vivo. Agora sim, vamos concentrar ali. Falta só 180 pro fechamento. Vamos baixar a cabeça, são 20 para 6 da tarde. Vamos ver se consigo fechar isso até as 9. Eu acho que dá, mas antes vamos mijar como se não houvesse amanhã. Bora ali fazer uma corrida de 300 metros. Vou buscar 1.5 e a viagem promete ter 300 metros. Pegar na Barão e levar para La Plata. Essa é a chuva, né? A pessoa não quer se molhar. Mas esse take é só para mandar um abraço pro Davi. Davi é um rapaz que tava tomando café aqui no posto, tateando, enquanto eu esperava tocar. Daí ele vinha, me olhava assim de longe, de repente tomou coragem e veio. Todo envergonhado, tremendo, assim, cara, eu te acompanho lá, eu tava até com vergonha de te pedir um adesivo, não sei o que. Não, cara, da onde isso aí? Tem mais que chegar gritando, pé no peito, aquela coisa toda. Enfim, pegou um adesivo, levou, ficou todo bobo, me acompanha. Um abraço pra ti então, Davi, espero que tu veja esse vídeo. Não deu nem tempo de dizer que eu só ia esperar a boa agora. Porque sexta-feira de noite com chuva, cidade vazia, não é uma boa para trabalhar, né? Pelo menos na minha concepção. 8 horas da noite, anoiteceu em Porto Alegre, tô aqui na Lime Silva, acabei de trazer um rapaz lá da HD Sport Center. E agora tocou, eu vou dizer que agora vou esperar a boa para me levar para casa, porque eu cansei. E tocou já, antes mesmo de eu iniciar o take, 25 pilas para... Aqui diz Ipanema, mas eu acho que é o Sétimo Céu, Coronel Gomes de Carvalho. Ou é no Sétimo Céu, ou é no Jardim Isabel. Mas independente disso, é Zona Sul de Porto Alegre. E provavelmente essa vai ser a última corrida deste dia. Tumultuado, cheio de alterações, mas que deu para fechar a meta depois dessa corrida que eu vou começar daqui a pouquinho, pegar aqui na Patrocínio Pedro e levar lá para Ipanema. Se tudo der certo, se o Pedro embarcar e eu carregá-lo, meta batida daqui a mais ou menos 20 minutos, meia hora, não vi quanto tempo vai dar. Mas não é mais que isso nesse horário, com certeza não. Próximo take então eu volto para finalizar o dia de hoje. Imagina a vista que o Pedro não tem daqui. A parte mais alta do Sétimo Céu. Imagina a vista que ele não tem daqui.
Enfim, finalizando aqui a 8h25. Aqui no Sétimo Céu, como eu imaginei que fosse pelo nome da rua, não me remeteu a ser uma das ruas do bairro de Ipanema. Ou era aqui ou era Jardim Isabel. São dois bairros aqui, Sétimo Céu e Vila Conceição, que é do outro lado da Venceslau, formam um bairro que chama-se Vila Conceição. E Jardim Isabel, que aqui embaixo, atrás da BB ali, do outro lado do Morro do Osso, é um outro bairro também, né? Mas todo mundo chama essa região. Ainda tem o Pedra Redonda à direita, né? Até o Colégio Marista lá, desde a curvinha aqui da Pedra Redonda ali da Coronel Marcos até a altura do Colégio Marista, à direita é tudo bairro Pedra Redonda, mas todo mundo chama de Ipanema, que é o bairro mais conhecido, talvez mais tradicional da Zona Sul de Porto Alegre, onde tem a praia de Ipanema, inclusive, e é bem maior que esses três que eu citei antes também. Enfim, dito tudo isso, vou encerrar por aqui então. Meta batida às 8h30 da noite, é para isso que eu vivo. Eu venho pensando agora, isso é a situação ideal para mim, por exemplo, da forma como que eu trabalho, do tempo que eu trabalho, das horas que eu trabalho. Não deu? Quantas horas tem aqui online com o motor ligado? 8h50, não deu 9 horas e a meta está batida. Eu aproveitei a manhã inteira em casa sem fazer nada, é verdade, mas eu tive quase praticamente a manhã inteira à minha disposição. E ainda tem umas horinhas de noite ainda para fazer alguma coisa, se eu quiser. Não vou fazer nada também, a não ser subir esse vídeo. Mas isso é uma questão minha. Por que eu tô falando isso? Porque por diversas oportunidades, eu mesmo, ou eu não fecho meta, ou eu tenho que trabalhar 12, 13, 14 horas para fechar lá 500, 600 reais às vezes, num dia cheio, bom, né? No final de semana, dias normais aí, enfim, meses normais. Só que daí tu vai fazer as contas, não te resta nada para tu aproveitar, para tu curtir, e o cansaço toma conta. Agora trabalhar 9 horas, pô, é luxo, né? Vamos combinar? Vamos combinar que é luxo trabalhar 9 horas? Só 9 horas? Então pra mim, essa é a situação ideal. Quando tu consegue fechar a meta, e ainda te sobra um pouquinho de tempo para tu viver. Mesmo que seja não fazer nada nesse tempo. Mas eu tenho. Posso dizer que eu não tenho tempo a nada agora. Hoje, por exemplo. No dia de hoje. Então é isso. Dito tudo isso, foi um dia tumultuado aí, né? Cheio de alterações, com chuva, com... Enfim. Eu já nem lembro mais, mas foi várias coisas que aconteceram. Eu acho que eu consegui trazer quase que tudo pro vídeo de hoje. Ficou bem dinâmico, eu não sei se não ficou grande, nem tenho noção, acho que não ficou tão grande, eu não sei, não tenho certeza. Mas agora vamos descansar, eu já estou aqui na Padre Real, só seguir reto aqui, já saiu na cavalgada, depois é só dar o cut ali, pegar a vedana e cafofo do sol. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo, aos meus amigos inscritos, compartilhem suas redes sociais e quem não for, eu faça imediatamente. Só para lembrar vocês, os meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E a hashtag para te deixar no comentário, eu tenho certeza que chegou até aqui, é hashtag fone de ouvido. Repito, hashtag fone de ouvido. Deixa no comentário que eu tenho certeza que chegou até aqui no final. Fui.